Olá, eu sou o professor Ival Medeiros e agora eu vou falar sobre física do nono ano da escola de aplicação. Nós já falamos sobre a definição de física, agora nós vamos falar sobre a definição de mecânica, que a mecânica é uma parte da física, só que é uma parte da física que estuda o equilíbrio e o movimento dos corpos. Tem uma parte da mecânica que é só para estudar o equilíbrio, que é chamada de estática, e uma parte que estuda o movimento dos corpos, ou duas partes, que é a cinemática e a dinâmica. A gente tem esse exemplo aqui, e nesse exemplo, olha, eu tenho um bloco, esse bloco, ele está em repouso numa superfície aqui, olha, aqui é uma superfície de madeira. Então eu quero que esse bloco ele entre em movimento. Então, para que ele entre em movimento, eu preciso fazer uma força. Né? Então, eu pego, aplico uma força nele e ele vai entrar em movimento. Se a força for grande, ele entra em movimento, depois ele para. Aqui ele bateu, então eu aplico uma força para que ele entre em movimento. Aí, olha, quando eu empurro e solto, ele vai, se desloca um pouco e para. As pessoas pensam que ele para porque deixou de aplicar uma força. Vamos ver as forças que estão sendo aplicadas aqui. Ó. Tem uma força gravitacional para baixo, tem a normal, e eu aplico aqui uma força para a esquerda. Quando eu empurro, ele entra em movimento, mas aí ele para. As pessoas pensam que ele para porque deixou de aplicar a força. E é o contrário, é uma força que faz ele parar. Eu aplico aqui, por exemplo, vou empurrar para a direita, vai aparecer uma força para a esquerda. Olha, essa força que aparece para a esquerda é a que faz ele entrar em repouso, é a força de atrito. Então tem uma força que faz ele entrar em movimento e tem uma força que faz com que ele diminui a velocidade do movimento dele. Essa força de atrito ela só aparece por causa da superfície, por causa do chão, que tem uma rugosidade. Se essa superfície fosse de gelo, por exemplo, quando eu empurrasse o corpo, ele ia entrar em movimento e não ia mais parar, ia até bater. Por que ele não para? Porque não tem força de atrito. E por que não tem força de atrito? Porque a superfície ela é lisa. O movimento ele existe por causa de uma força. Aumentar a velocidade ou diminuir a velocidade, quem causa isso é uma força. E a parte da física que estuda isso é a dinâmica, né? Estuda o movimento dos corpos. Aqui, por exemplo, olha, eu tenho essa balança aqui, e essa balança eu posso colocar um corpo aqui e outro aqui. Aí, por exemplo, eu vou colocar aqui 15 quilos, eu vou colocar bem aqui, olha. Eu coloco 15 quilos aqui e aqui eu vou colocar 5 quilos desse outro lado, só que eu vou colocar mais longe. Se eu tirar essas duas bases de sustentação, ele não vai cair. Olha, ele não vai cair. Por quê? Porque as forças aqui, olha, tem uma força pequena relacionada a esses 5 quilos e uma força maior relacionada aos 15 quilos. Mas ele está mais próximo daqui. Se eu afastar para cá, ele cai. Ó. Então, se eu colocar numa outra posição, olha, quando eu tirar aqui a base, ele vai cair. Ó. Ele não fica em equilíbrio. Então, a parte da física que estuda esse equilíbrio, ela é chamada estática. Então, vejam bem, ainda tem mais uma parte, a cinemática, que estuda o movimento. Ela não quer saber quais foram as forças que deram origem a esse movimento. É chamado cinemática. Então, a cinemática e a dinâmica estudam o movimento. A estática estuda o equilíbrio. Então, as duas juntas, ou as três juntas, cinemática e dinâmica, responsável por estudar o movimento, e a estática, responsável por estudar o equilíbrio, as duas juntas vão formar a mecânica, né, que é a parte da física que estuda o equilíbrio e o movimento dos corpos. Bem, nós vamos começar o assunto pela cinemática. Olha, a cinemática é a parte da mecânica que estuda o movimento dos corpos sem se relacionar com as causas desse movimento, o que foi que deu origem.
Como eu falei para vocês, a dinâmica está preocupada com o que faz o corpo entrar em movimento, com o que faz o corpo entrar em repouso. Isso é a dinâmica. Então ela vai estudar o movimento, mas quais são as causas do movimento? E a cinemática não, ela não está preocupada com as causas, ela está estudando só, ela quer saber, por exemplo, se você for viajar entre duas cidades, as duas cidades estão separadas por 100 quilômetros. E aí o teu carro vai a 50 quilômetros por hora. Cada quilômetro, ou melhor, cada hora ele percorre 50 quilômetros. Então, para percorrer 100 quilômetros vai levar 2 horas. Quer dizer, eu estudo quanto tempo, qual a velocidade, eu consigo prever o tempo de uma viagem. Isso é a cinemática. Mas o que foi que causou o movimento? Não é estudo da cinemática. E a gente vai começar por cinemática. E aí a gente tem algumas definições. A primeira definição que a gente tem aqui é de partícula. Partícula ou ponto material. É o corpo cujas dimensões podem ser desprezadas em relação ao fenômeno estudado. Aqui a gente está falando de uma coisa também que a gente diz referencial. Quando eu vou falar em partícula, depende do referencial. Partícula ou corpo extenso também. Quando eu falo, olha, corpo extenso, quando não conseguimos desprezar as dimensões, tamanho do corpo em relação ao fenômeno estudado, temos o corpo extenso. É uma questão de referencial, pode ser a partícula ou o corpo extenso. Olha aqui, esse mapa de Belém. Esse é o mapa de Belém. E aí, é aqui que a gente vai exemplificar um ponto material. Por exemplo, aqui, esse ponto material, aqui é o bairro do Marco, aqui é Pedreira, aqui é São Brás, Canudos, Guamá, Terra Firme. Então, bem aqui é a escola de aplicação da UFPA. Vocês estão vendo que está esse ponto azul. Então, eu posso dizer que isso aqui é um ponto material. A escola de aplicação ela é grande, mas no mapa ela virou um ponto. Aí eu vou aproximar. Ela ainda é um ponto material, mas a gente já está vendo que nessa situação aqui, olha, já está ficando maior. Então, agora eu já não posso mais dizer que a escola de aplicação é um ponto material, porque esse prédio aqui, por exemplo, é um corpo extenso. Eu não posso desprezar as dimensões quando eu estou estudando determinado fenômeno aqui por causa do tamanho dele, Então, o corpo extenso. Agora, quando eu ficar bem de longe, aí virou um ponto material. Não é mais nem o prédio, é todo. Um carro, por exemplo, ele pode ser um ponto material se eu estiver estudando o movimento dele no mapa desse. Mas pode ser um corpo extenso. Se a gente pegar e colocar o carro na garagem, por exemplo, eu não posso desprezar o tamanho dele. Aqui também, olha, a gente tem a Terra em redor do Sol. O movimento da Terra em redor do Sol, eu posso considerar a Terra como se fosse um ponto material, uma partícula. Mas é claro, a gente em cima da Terra, ela é muito grande, é um corpo extenso. Então depende do fenômeno, depende do que eu estou estudando. Eu posso considerar a Terra como um ponto material ou um corpo extenso. A mesma coisa é um carro, a mesma coisa é uma pessoa, uma laranja é um ponto material. Mas se eu for estudar uma formiga andando na laranja, a laranja é um corpo extenso. A formiga é uma partícula. Bem, aqui a gente já falou de referencial. Referencial é o corpo que tomamos como referência para estudar determinado fenômeno. Que é como eu estava dizendo para vocês. Eu vou dizer que um corpo é uma partícula, eu vou dizer que um corpo é um corpo extenso. Isso depende do referencial que eu estou tomando. Eu estou comparando em relação a quê? Isso que é a questão, a referência que eu estou fazendo. Mas agora nós vamos estudar o movimento. Aí a gente diz que o movimento, um corpo, ele está em movimento quando sua posição se altera em relação a um determinado referencial.
Ou então a gente diz que o corpo está em repouso, quando sua posição não muda em relação a determinado referencial. Por exemplo, esse desenho aqui, esse homem que está sentado no morro, ele está em repouso. E esse ônibus está em movimento. Então, para esse cara, a posição do ônibus está mudando. Então, o ônibus está em movimento. Para ele, as pessoas que estão dentro do ônibus também estão em movimento. Mas essa mulher dentro do ônibus, que está sentada atrás desse homem dentro do ônibus, se eu for colocar o referencial nela, a posição desse homem em relação a ela não se altera. Então, ela em relação a esse homem dentro do ônibus, os dois estão em repouso. Mas os dois estão em movimento em relação a esse que está sentado no morro. Isso depende de como eu vou colocar o meu referencial. Esse carrinho que eu desenhei vai entrar em movimento. Quando eu coloco ele em movimento, então ele está em movimento. Vocês estão vendo, olha, que as nuvens estão passando. Eu tenho que colocar aqui. O referencial está aqui no chão, né? E aí ele está em movimento em relação a essa superfície. Vocês veem que essa linha, por exemplo, aqui, ele está ficando cada vez mais longe dessas linhas, ele está se afastando, olha. Então ele está em movimento em relação a essa linha. Mas agora eu vou colocar o referencial nele. Quando eu coloco o referencial nele, o que acontece é que as coisas, olha, ele está em movimento, mas o referencial está nele, então os quadros aqui, essas linhas que se deslocam, mas dá para ver, para vocês verem que ele está em movimento. Mas como o referencial está nele, as coisas estão passando, né? E parece que ele está ali em repouso, mas na verdade ele está em movimento. Então, agora o referencial está nele. Eu posso tirar o referencial dele, aí ele vai se deslocar. Ó, tirei o referencial dele, o referencial está na superfície. E aí ele vai se deslocar. Olha, se desloca em relação às nuvens também, né? Então, isso que a gente diz, olha, movimento e repouso. É uma questão, né, que depende do referencial. O vídeo está ficando muito grande, vamos ficar por aqui. Espero que vocês tenham entendido. E muito obrigado e até a próxima.